Oi, boa noite a todos, né? Hoje eu gostaria de vou ler um texto, na verdade, que é um dos meus textos favoritos da Bíblia, porque é o texto que fala da origem da minha profissão. Vocês vão entender por quê. Fica lá em Gênesis 2, a partir do verso 18. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Bom, e eu disse que é o texto que fala da origem da minha profissão, né? Porque eu sou biólogo e eu trabalho exatamente dando nome a bichos, né? Uma das coisas que eu faço nos meus projetos de pesquisa. E, bom, mas brincadeiras à parte, eu gosto muito desse texto também, né? Porque eu aprendo algumas coisas com ele. Né? Primeiro, lá no verso 18 vai dizer que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Né? E com isso eu percebo algo muito interessante, eu aprendo algo muito interessante, né? Que Deus sabe do que a gente necessita, mesmo sem a gente pedir a Ele. Né? Aqui em nenhum momento vai dizer que o homem pediu a Deus alguma coisa. Em nenhum momento vai dizer que Adão chegou para Deus e falou: Então, Senhor, todos os animais aqui o Senhor criou em pares, mas eu estou sozinho. E isso não aparece no texto, isso não aparece em momento nenhum. Mas vemos que Deus falou: Não é bom que o homem esteja só. E eu aprendo com isso que Deus já sabe o que a gente precisa muito antes da gente pedir. Às vezes, muito antes da gente sequer perceber que precisa. Né? Como talvez seja esse caso aqui de Adão, que não tenha percebido que precisava, mas Deus viu que ele precisava. E, nossa, como eu fico encantado com isso, quando eu paro para pensar nisso. Né? Porque Deus ele tem cuidado de nós, mesmo nas coisas que a gente nem sabe que precisa de cuidado, Deus já está cuidando. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, que eu aprendo com isso, é que aqui ainda é antes da queda. Né? Então Adão ainda era perfeito. E eu aprendo que, mesmo sendo perfeito, Adão tinha necessidades. E isso vale muito pra gente, né? Não importa quem a gente é. Não importa se títulos, não importa diplomas, não importa a unção que está sobre a nossa cabeça, não importa o nosso tempo de igreja, o nosso tempo de convertido. A gente sempre vai ter necessidades. Se Adão, que era perfeito, tinha necessidades, quem dirá a gente? A gente sempre vai estar precisando de alguma coisa e sempre Deus vai saber o que é que a gente está precisando. Né? Essa é a segunda coisa que eu aprendo com esse texto. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que, mesmo Deus sabendo, né, o que Adão precisava, ele não entregou para Adão de cara. Ele mandou Adão fazer algo. E esse algo que Deus mandou Adão fazer é difícil. Porque, como eu disse, eu trabalho com isso. Eu trabalho dando nome aos animais. E são muitos animais. Só em número de espécies de aves, são mais de 10 mil. Anfíbios, mais de 6 mil. Se for contar os insetos, são mais de 1 milhão de espécies de insetos. Então, imagina o trabalho de Adão. Mas, então, eu também aprendo que muitas das vezes, isso não é uma regra, mas que muitas das vezes, antes de nos dar alguma coisa, Deus vai pedir alguma coisa. Né? Geralmente as coisas elas não vêm de mão beijada. Geralmente as coisas não vêm sem uma atitude nossa. Né? E Deus mandou Adão fazer algo e ele fez. Só então
veio Eva. E a última coisa que eu aprendo com esse texto, né, falando um pouco dessa parte do trabalho, é como eu gostaria que o que aconteceu com Adão acontecesse comigo. Porque diz assim, né, no verso 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, né? E eu vejo como Deus é maravilhoso, apesar do trabalho apesar do que ele pediu para Adão, né? Apesar do trabalho que ele deu para Adão realizar, ele ajudou. Ele fez a parte difícil. Eu sei disso porque eu já gastei horas e horas e horas andando no meio do mato, procurando bichos e não achando. Eu sei o que é querer encontrar um bicho e a frustração de não encontrá-lo. E isso é muito comum. Mas por isso que eu digo, como eu gostaria que às vezes que eu estivesse trabalhando, que eu estivesse indo para o mato procurar os bichos que eu trabalho, Deus trouxesse eles até mim em vez de eu ter que ir atrás deles. Porque eu sei como é difícil isso. E então eu posso dizer que a parte mais difícil, quem fez foi Deus. Foi Ele que trouxe os animais até Adão. Adão só chegou e teve que dar o nome. Então, são alguns dos ensinamentos que eu tiro desse texto, que é um texto que, como eu falei, eu gosto muito, porque realmente eu aprendo muito com ele, né? Aprendo que Deus tem cuidado de nós, sempre. Aprendo que não importa o nosso status, não importa o que está sobre a gente sempre vai ter necessidade e Deus sempre vai saber quais são. Eu aprendo que, na maioria dos casos, as coisas não vêm de mão beijada. Deus, ele sempre vai pedir algo antes de nos dar algo. Como eu disse, sempre não, né? Como eu disse, não é uma regra, mas geralmente vai ser assim. E, por último, que mesmo o trabalho que ele dá, mesmo aquilo que ele pede, a parte mais difícil é com ele. É ele que faz, não é a gente que faz. E eu acho isso tudo maravilhoso da parte de Deus para conosco. Principalmente a parte do cuidado. Mesmo sem a gente pedir, mesmo se a gente se dar conta de que precisa de algumas coisas, Deus já sabe. E Ele já está providenciando. E é isso que eu queria deixar nessa noite.